Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao curso Projeto Diabetes nas Escolas. Meu nome é Timóteo Silva, eu faço parte da Gerência de Apoio e Atendimento à Saúde do Estudante, na Secretaria de Educação, e hoje o nosso objeto de estudo será a Portaria Conjunta número 19, de 23 de novembro de 2017, mais conhecida como Portaria da Medicalização nas Escolas. E antes de começar o nosso estudo da portaria propriamente dita, é importante a gente se localizar dentro do escopo jurídico. Eu pretendo fugir ao máximo do juridiquês, não vou cansá-los com isso, mas é importante nós conhecermos aonde que se encontra essa portaria dentro da hierarquia das leis. Muitos de vocês já conhecem a famosa pirâmide de Kelsen, onde ela escala o nosso ordenamento jurídico, e nós vemos que essa portaria ela está localizada ali na base da pirâmide, ou seja, muito acima dela está a Constituição, vemos as leis infraconstitucionais, as leis ordinárias, as leis complementares, e logo abaixo nós temos a portaria. E uma portaria nada mais é do que um ato administrativo expedido por uma autoridade pública, no caso, como é uma portaria conjunta, nós temos as secretarias de saúde e educação expedindo e regulamentando, tem um caráter instrutivo, normativo. Então, essa é a topografia, onde se encontra a portaria dentro da nossa escala de leis. E por que é importante saber disso, Timóteo? Porque essa portaria ela não tem uma força de lei impositiva. Ela é uma lei que regulamenta uma ação pública, porém ela não tem uma força de lei que seja compulsória, obrigatória, e nós vamos ver no decorrer dessa aula aonde é que ela pode agir e aonde é que ela não pode agir dentro do âmbito escolar. Mas antes de entrarmos na portaria, nós precisamos entender alguns conceitos. E eu chamo esses conceitos, são dois conceitos básicos, e eu chamo esses conceitos de as chaves do castelo para você entender como é que essa portaria se aplica no ambiente escolar. E a primeira chave do castelo é o medicamento. Obviamente, como nós estamos falando de uma portaria de medicalização, de administração de medicamentos aos estudantes, então nós precisamos saber o conceito de medicamento. Medicamento é regulamentado por lei, a Lei 5.991, é a lei que a Anvisa também utiliza, e um medicamento é um produto farmacêutico que tecnicamente obtido ou elaborado e tem algumas finalidades. Então, todo medicamento ele vai servir a algum propósito, que é uma finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. E aí nós, além de entendermos o que é um medicamento, nós precisamos entender também quem tem essa competência ou capacidade de administrar o medicamento. O Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem vai dizer que é vedada a administração de medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração. Quem vai administrar o medicamento, ele precisa conhecer se é uma medicação oral, se é uma medicação injetável, se é uma medicação enteral. Então, é preciso saber, ter essa capacidade e conhecer também os potenciais riscos de cada medicamento. Isso é fundamental para quem administra medicamentos, sobretudo dentro da escola, que é um ambiente bastante delicado e você está lidando ali com vidas de crianças. Então, quem administra medicamento precisa conhecer esses fatores. Então, esses dois requisitos são requisitos fundamentais para você entender a portaria. E agora vamos entrar na portaria propriamente. E eu vou te falar o que essa portaria ela representa. Eu vou te explicar isso no popular, fugindo do juridiquês, que eu vou te explicar o que essa portaria é. Nada mais é do que uma linha de crédito.
Nós, servidores da educação, nós sabemos muito bem o que significa isso. Quando o banco disponibiliza uma linha de crédito para você, você tem lá a opção de ou pega ou não essa linha de crédito. Não é algo compulsório, você não é obrigado a pegar essa linha de crédito. Agora, caso você pegue essa linha de crédito, esse financiamento ele vem com alguns requisitos, com algumas características, e eventualmente algumas sanções, caso você descumpra o acordo. Portanto, uma linha de crédito é um ato voluntário. Você pega se quiser. Agora, uma vez que você faça uso dessa linha de crédito, você deve cumprir alguns requisitos. Igualmente funciona na portaria da medicalização. O artigo 6º da portaria, e inclusive eu recomendo que vocês leiam, é uma portaria bem curta e bastante acessível, muito fácil de compreensão, inclusive. O artigo 6º ele vai dizer que é um ato voluntário do profissional de educação. Então, já começa com a definição de que portaria ela não tem caráter compulsório, não tem caráter obrigatório. Exatamente porque na Constituição Federal nós temos no artigo 5º, inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por isso que eu mostrei para vocês aquela pirâmide de Kelsen, onde a portaria ela está lá na base da pirâmide. Então, a Constituição, que é a lei maior do nosso país, ela não obriga ninguém a fazer alguma coisa em virtude, senão em virtude de lei. E nós, enquanto servidores, os profissionais da educação que atuam no ambiente escolar, eles são regidos por lei. Todo servidor público, ele é regido por um ordenamento jurídico, no caso aqui do DF, a Lei 840, que é a lei, o Estatuto dos Servidores Públicos, e o regimento escolar também. Portanto, são leis acima de uma portaria, e por isso, por essa razão, essa portaria não tem um caráter compulsório, obrigatório. Nós vemos no artigo 1º, eu coloquei no slide aqui duas lendas do basquete, o Michael Jordan e o Kobe Bryant, que são duas exceções no mundo do esporte, não teve ninguém como eles e provavelmente o futuro não nos brindará com alguém como eles, exatamente para você compreender isso. A portaria da medicalização não é regra, ela é uma exceção dentro do ambiente escolar, porque a função de ministrar medicamento, ela é função da família, dos pais ou responsáveis pelos alunos. Outro fator importante, e esse eu considero fundamental sobre a portaria, é que a administração de medicamentos só deve ser feita com receita médica. Não administre medicamento a aluno nenhum sem uma receita médica. Por quê? Porque quando você administra um medicamento de forma indiscriminada, sem receita, isso pode gerar muitos problemas. Em caso de haver complicações com os alunos, há toda aquela questão de responsabilização no âmbito civil, penal e administrativo do servidor. No mínimo, o servidor pode até responder por culpa, por negligência ou imperícia. Então, evite esses problemas e, ao administrar medicamentos, somente com receita. Essa é uma recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o Dr. Joel Bressa, que foi um estudioso, ele é presidente do Departamento Científico e Saúde Escolar, ele vai dizer que o ideal é que nenhum medicamento seja administrado na escola, mas caso seja imprescindível, isso é o que diz o artigo 1º da portaria, esse medicamento deve ter receita médica. O pediatra ainda complementa que a escola, mesmo medicamentos muito simples, como um paracetamol, devem ser prescritos por um médico. Então, esse é um fator fundamental. Não administre medicamentos sem uma receita. Mesmo que a família é muito amiga da escola, a gente
vive numa relação de harmonia, a gente já conhece o aluno há muito tempo, está aqui cursando, está terminando o ensino fundamental na escola, então a gente já tem essa relação quase que é como se fosse da família, mesmo assim, só administre com medicamento, com uma receita médica, perdão. Outro ponto que eu considero fundamental aqui, e esse talvez é um dos pontos que causem mais problemas na compreensão, é a questão da aplicação da insulina. E, sinceramente, esse é um ponto que não deveria causar tanta discussão e tanto problema, porque a insulina é um medicamento como outro qualquer, que vai se aplicar ao escopo dessa lei, ao que essa lei, essa portaria, ela pretende esclarecer. Portanto, a insulina como um medicamento é sim obrigação da escola ter uma receita e se for aplicar, o profissional ele é um voluntário, ele não é obrigado a ministrar, por exemplo, insulina. E em caso que haja aplicação, deve sim haver uma prescrição médica. Portanto, ela se encaixa perfeitamente em outros casos de administração de medicamentos. É um ato discricionário, a administração dos medicamentos é uma escolha do gestor, nós já falamos sobre isso. Então, o gestor ele não está obrigado a, de forma alguma, ministrar medicamento na escola. No caso das escolas públicas, grande parte dos gestores é reticente em medicar exatamente pela questão da responsabilidade. Portanto, é imprescindível que ao profissional da escola, ao voluntário, ele tenha uma capacitação, que ele faça uma capacitação ou com um profissional de saúde que atue dentro da escola, mas se não houver, na UBS de referência, mas é imprescindível que o profissional de educação que for administrar o medicamento, ele tenha uma capacitação técnica. O aluno medicado ele pode passar mal, e há um risco de aplicar o medicamento. Por isso que o profissional, a escola deve se precaver com relação a isso. Não administrar medicamento de forma indiscriminada e negligente. Nós sabemos que a escola tem um número de funcionários reduzidos, os professores são sobrecarregados e outros fatores, inclusive como a infraestrutura da escola, a dificuldade de se armazenar medicamentos na escola. Então, todos esses fatores eles ajudam a esclarecer se o gestor, caso opte por administrar medicamento, que ele o faça. Porém, alguns requisitos ele precisa cumprir. Aqui eu trouxe um estudo de caso para vocês, que é o parecer 44235 de 2012 do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Isso foi um estudo onde uma médica questiona o conselho em relação a um aluno que fez uso de insulina e ela queria saber se era possível se administrar medicamento na escola. Então, esse parecer, o conselho vai dizer o seguinte, que um dos objetivos do atendimento ao paciente diabético é o incentivo ao autocuidado. E aqui recomenda-se que, ao invés de se incentivar tanto o professor ou o profissional da educação na escola, que também se faça um trabalho em relação aos pais, com relação aos pais, na questão do autocuidado com os seus filhos, caso o aluno ele precise fazer uso de medicamento contínuo, como é o caso da insulina. Então, que se incentive o aluno a ter esse autocuidado com ele. De acordo com o parecer também, uma criança de 8 anos, mediante o treinamento, ela já tem condições de aplicação de insulina. A única recomendação é que se faça na presença de um adulto na escola. Qualquer adulto treinado pode sim realizar um procedimento de aplicação de insulina e o treinamento pode ser realizado por profissionais da saúde. E a escola não tem obrigação de administrar medicamento. Isso que a gente tem falado aqui. Qual é o nosso ponto arquimediano? É achar um equilíbrio, né? Já dizia o filósofo que a virtude está no equilíbrio. Então, caso
haja sim disponibilidade dos profissionais da educação em administrar o medicamento, a recomendação é que se crie protocolos para essa administração, para garantir a segurança dos alunos e o respaldo da escola e toda a comunidade escolar também. Seja qual for o procedimento adotado, é essencial exigir receita médica. Não administre medicamentos sem receita, mesmo que os pais sejam amigos da escola, sejam muito conhecidos, alunos sejam muito queridos, e essa autorização dos pais deve ser por escrito, nada de mensagem por WhatsApp, nada de autorização verbal. Administrar medicamento é uma coisa muito séria, portanto, não deve ser levada de forma leviana e desprezado esses cuidados que são fundamentais para garantir a saúde dos estudantes. O profissional designado para administrar o medicamento, ele deve fazê-lo apenas em caso considere apto para tal, e após compreender claramente a prescrição médica e conferir a dose, horário, nome da criança e nome do medicamento. Portanto, lembra daquelas duas chaves do Castelo? Você precisa entender o que é o medicamento, a ação dele, as implicações que ele tem, e você precisa também ter capacidade, ter aptidão para aquilo. Se você não se sente confortável em, por exemplo, aplicar uma insulina, você não é obrigado, o profissional da educação não é obrigado. Mas caso você tenha essa aptidão, realize um curso de capacitação, entenda como administrar o medicamento, a dose. O ideal seria que dentro da escola existisse onde se armazene esse medicamento, etiquete, se possível, coloque etiquetas nos medicamentos para evitar aplicar o medicamento trocado. E algumas considerações finais aqui. Essa portaria da medicalização não vincula o servidor da educação a administrar medicamento. Nós já falamos isso no artigo 6º, vai falar que é um ato voluntário. A escola não é obrigada, não vincula o gestor, não obriga o gestor a administrar o medicamento. E o profissional da educação que deseja administrar deve estar apto, ou seja, deve participar, deve realizar um curso de capacitação para poder sim realizar essa administração de medicamentos. E deve ser respeitada a esfera de competência da educação. Portanto, essa portaria ela vem com uma intenção de melhorar a qualidade de vida na escola. Porém, há a questão de que o profissional da educação ele não teve formação técnica, não teve formação profissional na área de saúde. Logo, caso não haja disponibilidade desse profissional ou aptidão técnica dentro da escola, a recomendação é que se procure a UBS de referência da escola, onde você encontre técnicos ou enfermeiros que possam ou ministrar um curso de capacitação ou eles mesmos realizarem a medicação nos alunos. Tudo bem? Nós chegamos ao final. Em caso de dúvidas, questionamentos, a gente vai disponibilizar os canais de comunicação. Obrigado.